favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Hoje eu tenho alguns ensinos para compartilhar com a igreja, vou procurar ser bem breve devido ao tempo. Ao mesmo tempo eu quero ser bem específico, porque eu quero que você saia daqui compreendendo, aprendendo, discernindo, amém? Então, livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, se o pessoal puder me ajudar aí. Eclesiastes 11, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera aí. Eclesiastes 11, depois Eclesiastes 10, antes de Eclesiastes 12. Diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Meus amados irmãos, isso aqui é a versão NVI, e a versão Almeida atualizada diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento. E a versão atualizada de hoje diz: Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender o caminho do vento. Observe que cada versão muda a palavra. É conhecer, saber, entender. Repita comigo: conhecer, saber, entender. Mais uma vez: conhecer, saber, entender. Vocês sozinhos. O fato é que ninguém conhece, sabe ou entende o caminho do vento. Até sabemos pelo sopro aonde ele bate, o que ele move, mas não sabemos de onde ele se originou. Assim também como não sabemos 100% como pode se formar dentro de um ventre uma criança. Ah, não, é porque alemão namorou com Vitória e vai nascer um bebezinho. Mas forma-se ossos dentro do ventre. Forma-se o cérebro. Forma-se o coração, os rins, os pulmões. Vocês estão me compreendendo? É algo tão incrível que mexe com a nossa mente. E por mais que a tecnologia e a ciência de hoje nos traga muito conhecimento, muito melhor do que milhares de anos atrás, ainda assim, muitos são os questionamentos e mistérios sobre essa dádiva de gerar um filho e sobre a verdadeira origem dos ventos. E é incrível porque acreditar naquilo que não se vê. Ora, estávamos aqui agora há pouco brincando com Vitória, brincando com Wilka, falando sobre o buchinho delas. Ali tem 2, aqui tem 3. Tem também Gabi, né, Gabi? Já tem uns 3 aí também, Gabi? Então, vai ser tudo trigêmeos. Quando chegar lá, eita, era só um, não, aumentou. Porque Deus multiplica, amém? As mães assim, não. Mas assim, não sabemos o mistério. Essa dádiva tão incrível. Agora, acreditar naquilo que não se vê. Acreditar no vento. Acreditar em Deus. Você não vê Deus, mas você acredita. Ah, mas é porque eu sinto o vento, assim como eu sinto Deus. Sim, glória a Deus por isso. Mas eu preciso conhecer, saber e entender todas as coisas. Amém? Eu estava aqui hoje, mais cedo, dando uma aula no discipulado, exatamente falando sobre isso. É incrível como cada vez mais as pessoas buscam emoções. O culto hoje foi tão bom porque eu chorei. Você pode chorar no culto, mas o que determina se o culto foi bom ou não é se você chorou, é se você aprendeu algo, se algo vai mudar na sua vida, se algo vai transformar.
Aquele que pecava não peca mais. Aquele que antes estava entregue ao pecado, agora ele decide lutar contra o pecado. É isso que faz a diferença. Se o culto, se o momento da adoração, se a presença de Deus, se a palavra do Senhor realmente trouxer uma transformação nesse intuito de te fizer iniciar uma jornada de abandonar o pecado e lutar contra o pecado, então o culto foi bom. Independente se você chorar ou não, independente se você gritar ou não, independente se você voar ou não, independente se tiver profecia ou não. Ah, quer dizer que essas coisas não são de Deus? São, com ordem e decência, todas as coisas, essas são de Deus. A profecia, a visão, orar em outras línguas, interpretação de outras línguas, assim como muitos dons do Espírito que está escrito ali em Coríntios. O fato não é o que é de Deus ou o que não é. O fato nesse sentido é que como nós estamos buscando e o que estamos buscando. Você não pode sair da sua casa e vir para a igreja, porque simplesmente aquele lugar ali tem fulano que é legalzinho, tem Beltrano que é legalzinho. Eu não posso simplesmente sair da minha casa e ir para a igreja, porque talvez naquele lugar eu vá chorar, talvez naquele lugar eu vá me emocionar. Não, você tem que sair da sua casa e vir para a igreja dizendo o seguinte: Senhor, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, eu quero entender mais, até o ponto de quando alguém me perguntar, eu saber quem é verdadeiramente Deus. Quem é Deus para mim? O que Ele representa? O que Ele mudou? O que Ele continua mudando e transformando na minha vida? Porque senão a igreja se torna um clube. E desculpa, meus amados irmãos, eu não fui chamado para liderar um clube. Até queria. Vai que um clube desse de futebol me chamasse aí para ser técnico. Eu ouvi falar que ganha bem. Um técnico, por exemplo, do Santa Cruz. Eu ouvi falar que está ganhando R$ 950. Entendeu? Ou então um técnico, por exemplo, do Náutico. Um pouquinho mais, 1.100. Ou um técnico do esporte. Se manifesta logo. Aí já ganha mais mesmo, é? Quanto é o salário do técnico do esporte? O senhor não é técnico não do esporte? O senhor tem cara, viu? Agora, se for um técnico do Ceará, aí sim, aí eu estou feito na vida financeira, viu? Técnico do Ceará é outro nível. Eu não sei nem o nome. Meus amados irmãos, não estamos aqui para fazer parte de um clube. Por mais agradável que seja estar entre os nossos irmãos. Estamos aqui para aprender, para conhecer, para saber e entender mais sobre Deus. Só existe uma forma de fazermos isso. Só existe uma forma de saber, de conhecer e de entender mais sobre essas coisas que não vemos, sobre as coisas invisíveis. Através da fé. Através do quê? Do quê? Sabe, meus amados irmãos, quando em João 16:33, eu acho que diz, porque Deus amou o mundo. Vamos lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo. Preste atenção, para todo aquele. Para todo aquele que nele. Olha essa palavrazinha aqui, crer. O que é crer? Ter fé. Eu poderia citar aqui, mas não temos tempo, exatos 261 versículos que vão falar que tudo é através da fé, do crer, do acreditar, da fé. Tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, sim. Se você não acredita, o que você está fazendo? Olha, eu estou aqui, mas não sei se eu acredito em Deus.
Se você está vindo aqui para visitar e não sabe se acredita em Deus, você vai sair daqui entendendo quem é Deus, conhecendo quem é Deus e sabendo quem é Deus. Amém? Não, mas eu já faço há muito tempo que eu sou de igreja. Pronto. E se você ainda não aprendeu, hoje você vai. Mais uma vez eu convido você a abrir a palavra de Deus, só que agora no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23, por favor. Hebreus 11, 23, nós vamos estudar até o versículo 29. Tem nos telões também aí para facilitar para você. Você pode utilizar a sua Bíblia, seu smartphone, o que ficar mais confortável para você. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera aí. Ajuda aí, ajuda aí. Diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era o quê? Bonito, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar do prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou, olha que forte isso, por causa de Cristo, considerou o quê? Considerou o quê? A desonra. Uau! Uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Próximo versículo. Saiu do Egito por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é, fale alto, invisível. Ele via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Vamos continuar. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. É pela fé. Esse texto conta um pouco sobre a vida de Moisés, e entra ali no versículo 30, sobre um pouquinho já liderado por Josué, quando as muralhas de Jericó caem, mas tudo fala pela fé. Quão poderoso é isso! Se entendermos, se soubermos, se conhecermos o que é a fé. Meus amados irmãos, nós poderíamos aqui claramente levantar nossas mãos e eu fazer a pergunta mais boba de todas: quem aqui tem problema? E todo mundo vai levantar a mão. Alguns vão ter problemas financeiros, outros problemas com enfermidades, outros problemas de relacionamento, outros problemas emocionais, outros problemas aqui, ali, muitos problemas. Na verdade, é vastas opções de problemas. E com certeza todos aqui levantariam a sua mão, alguns as duas e alguns até os pés e as mãos, de tantos problemas que seriam. Mas o fato é, diante de todos esses problemas, a solução está na fé. Eu não estou gritando porque eu não quero te emocionar, não. Eu não estou falando alto porque eu não quero te emocionar, não. Eu quero que você conheça, saiba e entenda. A solução está na fé. Aquilo que eu não vejo. Na fé. Que é aquilo que ainda não... É a certeza daquilo que ainda não aconteceu. A fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. A fé é a solução do teu problema. É a fé. O segredo do poder estava nas atitudes de Moisés, pautadas na fé. Meus amados irmãos, quando Moisés
inicia ali o fato dele já ter saído do Egito, e ele está ali junto com Jetro, e ele vê uma árvore, uma sarça, pegando fogo e não se consumia. E ele se aproxima. Meus amados irmãos, eu não sei se é eu que sou mole, mas eu vendo um negócio desse, eu dou uma carreira tão grande e chamo minha mulher. Eu vou correr, amor, vai ali ver o que foi aquilo dali. Que negócio estranho, uma sarça que não se consumia. É estranho ou não é? É estranho, é diferente. Ei, uau! Mas ele se aproximou. E de repente o Senhor começou a falar com ele. Uma voz, tá? Outra coisa, gente, você está chegando no negócio, você está no deserto. Aí tem uma árvore que pega fogo e não consome. Aí vem uma voz, Moisés. Meu amigo, quando falasse, Bruno, pernas para que te quero? Poxa, eu vou esperar. Tu ficava, Claudeni? Claudeni é tão corajoso. Qualquer dia eu vou aprontar uma com ele. Vou filmar para vocês verem o quanto ele é corajoso, gente. Ei, Moisés, aí ele... Moisés, tudo é pela fé, ele não estava vendo, ele via sarça, mas ele não via Deus, mas ele tinha, aí aquela voz, diz aí que ele tem que voltar para o Egito e libertar o povo, milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas, uau! Aí ele, é porque eu não sou muito de falar não, fique tranquilo, vá-se embora, é que eu não sou capacitado não, vá, é que eu não tenho toda a preparação não, vá, é porque eu acho que eu não estou pronto não, vai, inicia a jornada, inicia a jornada, você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, ei, mesmo que não esteja se sentindo preparado ou pronto, inicie a jornada. Meus amados irmãos, crer é muito mais do que sentir ou pensar. Crer é agir, é se mover. Ter fé é muito mais do que uma emoção. Ter fé é convicção em quem é Deus. Deus para mim, o que Ele é capaz de fazer? Ele que criou os céus e a terra, somente. O que Ele é capaz de fazer na sua vida? Uau. Estávamos lá na igreja de Água Preta e tinha alguns desafios lá. Estamos com alguns desafios lá. E eu disse, gente, já deu tudo certo. Disseram, mas pastor, como é que vai dar certo? Já deu, vai dar certo, já deu. Mas como vai dar certo? Quem direcionou a gente? O Deus que deu a visão, é o Deus que vai dar a provisão, amém? O mesmo Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. O mesmo Deus que te prometeu, Ele vai cumprir. Acabou. Talvez você até tenha fé, mas você não use. Eu lembro da história. Toda vez que eu falo isso, quando eu falo que tem fé e não usa, eu lembro da história. Lá em Caruaru, eu estava naquele movimento lá em Caruaru, nós moramos 2 anos lá. E aí tinha uma senhorinha, e estava um sol quente, gente. Pensa no sol quente. Caruaru de dia é muito quente, de noite é frio, de dia é quente. E aí tinha uma senhorinha lá, e ela disse assim, meu filho, eu passando aqui, ela, desculpa, estava chovendo, estava um sol quente, do nada começou a chover, porque aqui em Pernambuco é bipolar, né, uma hora só, aí começou a chover, e eu comprei lá na esquina uma sombrinha, porque eu sou asmático, né, a palavra é essa, asmático? Não é isso mesmo. Então aquele mormaço quando sobe, a respiração começa a fechar. E eu não estava com a bombinha, não estava com remédio, não estava com nada ali.
E aí o que aconteceu? Eu comprei uma sombrinha, abri a sombrinha e saí. Meu Deus, eu tenho que sair daqui, porque isso aqui vai dar errado. O que aconteceu? A senhora me para. Meu filho, me ajude aqui. Aí eu confesso a vocês, o primeiro desejo foi, eu preciso correr daqui. Mas não, tio. Pois não, senhora. Você pode me levar até ali, por favor, porque está neblinando. Porque eu olhei para ela, ela estava com um guarda-chuva. Aí tá bom, né? Mas ela pediu, vamos. Botei ela aqui, uma senhorazinha, bem legalzinha. Parecia assim a Aline, 70 e poucos anos. Aí coloquei ela aqui. Diaconisa, olha. Aí coloquei ela aqui e saí, ó. Levando aqui. Chegou lá do outro lado, ela, muito obrigado. Ela ficou lá num lugarzinho, nada, mas senhora, me perdoe, não é da minha conta não. Mas por que a senhora não usa esse guarda-chuva? Ela, meu filho me deu esse, mas não presta não, meu filho, aqui, eu já tentei abrir que só e não presta. Eu disse, posso? Ela, pode. Aí eu, não tem um botãozinho? Eu apertei o botãozinho, o guarda-chuva, abriu. Abriu, ela, ai, tem que apertar o botão. Aí eu, tem que apertar o botão, solta esse negocinho aqui e aperta o botão. Ela, faz de novo. Ah, muito obrigado, meu filho. E saiu com o guarda-chuva. Aí eu fiquei olhando ali, eu disse, meu Deus. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Tem coisas que nós temos, mas não sabemos usar. A fé é uma delas. Temos, mas não usamos. Eu quero que você saia daqui sabendo, conhecendo e entendendo, apertar o botão da fé. E vivendo e desfrutando esse tempo maravilhoso. Por fé, pela fé. Amém? Porque tudo vai ser pela fé que você for fazer. Você faz uma faculdade pela fé, que é aquilo realmente que você deseja. Você quer estudar, você quer ter uma vida melhor, você quer construir uma família, você quer outros planos, outros sonhos e etc. Você vai trabalhar, você quer receber aquele recurso, para você ter uma condição financeira melhor, você viaja em busca dos seus sonhos, você faz tanta coisa, mas tudo é pela fé, porque ninguém pode te dar a certeza de absolutamente nada, a não ser o Senhor, amém? Então tudo que fazemos é pela fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, eu vou ler para vocês, não precisa abrir, diz assim, para que a fé seja operante, deve ser proveniente da palavra de Deus. Isso é o que nos ensina. A fé, ela precisa ser o quê? Proveniente da palavra de Deus. Não é sobre o que você quer, não é aleatório. É pela fé. Quem tem fé não tem medo de se arriscar. Moisés tinha duas opções na sua vida: continuar vivendo acomodamente ali no palácio, feliz, ou obedecer a Deus. E aí ele se depara sempre com essa escolha. Lá em Jetro ele tem de novo a escolha. Ele pode ficar ali com os animais dele, de boa, ou obedecer a Deus. Quando ele chega lá no Egito, ele pode, porque fica lá de boa com o faraó, obedecer a Deus. E o faraó começa a querer negociar com ele, olha, eu vou aliviar para o povo, vamos fazer isso. E ele pode ceder às negociações do faraó ou obedecer a Deus. Deixa eu te dizer, inúmeras serão as opções entre você fazer essas opções ou obedecer a Deus. Mas só obedece a Deus quem tem fé. Só obedece a Deus quem tem fé. E ter fé é crer, acreditar naquilo que ainda não aconteceu. Enquanto Moisés não tomou a decisão de abrir mão de tudo para viver na dependência de Deus, tudo foi dando errado na vida dele. Só passou a dar certo quando ele disse assim, não é mais sobre mim, é sobre o Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, tenho fé, o Senhor, eis-me aqui. Vocês estão me entendendo? Contudo, pela fé, não podemos ter medo de tentar.
Pela fé, Abraão deixou a sua terra e a sua parentela e foi para uma terra que não conhecia, diz a palavra de Deus. Pela fé. Em Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quem tem fé sabe dos riscos que corre. Entretanto, tem coragem porque está confiando em Deus e não em si mesmo. Temos que ter fé. Mas não fé em nós, ou em nossa capacidade, ou em nossa inteligência. Temos que ter fé em Deus. A fé não vê dificuldade, a fé vê possibilidade. A fé renuncia o pecado. Quem tem fé renuncia o pecado. Hebreus 11:24-25, nós lemos: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar o prazer transitório do pecado. A fé renuncia o pecado. Olha, só aceita Jesus quem tem fé. Porque a decisão de aceitar Jesus não é uma decisão emocional. Não é uma decisão sentimental. A decisão de aceitar Jesus é uma decisão racional. Eu creio que Ele é filho do Deus vivo, o escolhido, o ungido. Amém? Que morreu e ressuscitou e reina, eu creio. Eu creio que Ele virá, invisível para arrebatar os seus. E depois virá, visível com a igreja e corporal, para resgatar, amém? Eu creio, amém, glória a Deus. Então eu entrego minha vida a Ele, mesmo não estando preparado, mesmo não estando pronto, mesmo não me sentindo forte, mas eu decido iniciar uma jornada de ser discípulo de Jesus, e nessa jornada, cada passo que eu dou, eu melhoro alguma coisa. Eu dou um passo e aquele pecado que eu cometia, eu não cometo mais. Aí eu dou outro passo. Aquele outro que eu cometia, eu não cometo mais. E eu dou outro passo. Só que cada passo desse é pela fé. Porque muitas vezes nós nem vemos, nós não estamos enxergando. Mas os outros enxergam melhor do que nós e diz: como você mudou. Como você está melhor. E aquela pessoa que tinha até um certo ranço de você, chega para você e diz: ora por mim. Fazem 22 anos que eu estou nessa jornada. E cada dia melhorando um pouquinho mais. Já cheguei aonde eu queria ou aonde eu devo chegar? Estou longe. Estou muito longe. Mas eu não desisto. Eu continuo na jornada. Porque o fato não é a velocidade que você chega, mas é a permanência. Para viver pela fé é preciso deixar tudo que é do mundo. Porque, diz em Marcos 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem essa de eu estou aqui e estou ali. Ou você é de Deus ou você é de Satanás. Pastor, calma aí. Não é assim não. E é como? É como? Tem um meio termo aí? É porque existem quem acredita, né, que existe um meio termo entre o céu e o inferno. Eu não acredito porque a Bíblia não cita. Tem alguns que acreditam que entre o céu e o inferno tem um meio termo. Então, entre Deus e Satanás tem um meio termo? Não, porque eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, eu só não quero papo com Jesus. Está tudo bem. Você vai ser uma boa pessoa, segundo a Bíblia, queimando no lago do fogo ardente com Satanás. A Bíblia diz diferente?
É bom ouvir isso? Mas aqui não é um clube? Porque se fosse um clube, aí eu trazia palavras que vocês iam gostar. Mas nós viemos aqui para, no começo nós repetimos, conhecer, saber e entender. Então, se eu quero conhecer, saber e entender, eu vou conhecer, saber e entender, mas nem tudo vai me agradar. Antes de tomar nossas decisões, precisamos aprender a fazer tudo pela fé. Tudo o que não provém da fé é perigoso. Abra aí, coloca aí no telão aí, Romanos 14, 22, por favor. Olha que forte esse texto aqui. Romanos 14, 22. É esse aqui? É? Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Oh, gente, peraí. Olha que coisa interessante. Aí, bota o próximo versículo aí, por favor. E aí que eu quero. Bota aí o próximo. Vamos ler juntos? Mas aquele que tem o quê? É o quê? Se comer. Porque não come com... Agora vamos lá, vamos ler o finalzinho. E tudo o que não provém da fé é... Vamos repetir. E, bem alto. E tudo que não provém da fé é... Gente, o contexto aqui ele é diferente, ele fala sobre comida, sobre algumas coisas, mas esse final aqui é muito verdade. A dúvida nos afasta de Deus, e tudo que não provém da fé é pecado. Tudo. É a palavra de Deus está dizendo, o que está escrito aqui no telão está escrito na sua Bíblia, amém? É isso. Pecado mata. O pecado rouba. O pecado destrói. Ah, o Senhor não peca não? Mói. E é por isso que muitas vezes situações da minha vida foram mortas, destruídas e roubadas por causa dos meus pecados. O que eu estou falando aqui é por experiência própria, não por ter chegado lá, mas por estar caminhando, aprendendo, errando e me levantando. Amém? Viva pela fé e deixe o pecado. A cada passo, um pecado a menos. A cada passo na jornada, um pecado a menos. A cada passo, outro pecado a menos. Chega um momento que você olha para trás e diz: rapaz, um dia eu já pequei aquilo dali, mas agora eu não peco mais não. Ainda, enquanto estivermos aqui, ainda pecaremos outras coisas, mas estamos vencendo. Amém? A fé visualiza o invisível. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Ele não via, mas contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A fé visualiza o invisível. Moisés nunca tinha visto uma sarça queimar. Nunca. Ninguém nunca tinha visto, mas ele acreditou. A partir dali se acostumou a ver coisas imprevisíveis e a imaginar o invisível. Meus amados irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Deus, ele faz umas coisas, primeiro tudo é proposital e intencional, mas ele faz umas coisas que eu fico às vezes a pensar. Vocês sabem quantos israelitas tinham? Diga, milhões. Vocês sabem quantos soldados tinham do faraó? 20 mil. Quem é maior, 20 mil ou milhões? Meu Deus!
Deus, lá vem os soldados de Faraó, vamos morrer. Olha, gente, eu sou medroso, mas num negócio desse eu digo, ei, rapaz, tira essa sandália aí de negocinho, vem cá. É tu mesmo, Rodolfo. Tira a sandália de negocinho, vem cá. Olha aqui, a gente é mais. Somos mais. Eu e esse homem aqui, como é seu nome? Kennedy, americano. Não, é bonito que americano tem nome de americano, rico que nem americano. Americano. Eu e esse homem aqui, vem cá. Forte, fala aí, forte. Finge que é forte, fica aqui do meu lado. Finge que é forte. Aí. Quero mais um homem forte aqui, por favor. Não tem um homem aí. Menino não, só homem. Não, eu percebi, só se ajeitou. Vem, Anderson. Anderson sempre tem que vir que ele é forte. Vem. Ele vem combinando com a esposa, gente, ele. Simone, eu só quero vir combinando agora, viu? Vim combinando, ó. E brigou com a mãe, porque a mãe veio de outra cor, viu? Foi, ele disse que agora é combinando. Disse que... Foi? Hoje é vermelho. Veio do contra. Simone, agora eu só quero andar combinando, viu? 3 homens fortes aqui. 2 com barriga e um sem. Eu não entendi a risadinha. Eu não entendi a risadinha. Essa parte da risadinha eu não compreendi. É uma coisa que eu não entendo nessa igreja, essas risadinhas, sabe? Aqui, o senhor está vindo agora, porque mas tem essas cores aqui nessa igreja, entendeu? Mas, deixa minha barriga. Está diminuindo. Então, esses 3 homens aqui. Aí vem um caba desse. Ganha da gente? Ganha? Levanta aí agora, tu. Aí tu vem. Vem. É porque cada um foi ter um chamado. Gente, cada um, deixa eu explicar. É nós 3 contra você. Mas cada um tem um chamado. Vocês lutam e eu oro. Entendeu? Ele vai ganhar de vocês? Era o exército de Faraó contra os israelitas. Não ganhava, não. Não, mas eles tinham espadas. Meu amigo, mas era gente demais. Cadê a fé? Cadê a fé? Só que naquele momento, muito obrigado, viu? Vocês estão muito bem, vocês. Só que naquele momento, só um deles tinha fé. Quem era? Moisés. Aí sabe o que Moisés faz? Pega um cajado. Deus diz a ele, pega o cajado, toca na água. Gente, vamos ser sinceros. O que um cajado na água vai fazer? O que um cajado na água vai fazer? Hoje você sabe. Mas no passado você sabia? O que vai fazer? A atitude de Moisés foi completamente pela... Ele pega o cajado, toca na água. Não foi o cajado. Não foi o cajado. Não foi Moisés. Sabe o que foi que abriu o mar vermelho? Foi o quê? Fale mais alto. Aí abriu. Passa. Aí lá vem eles, olha, ousado esses pessoal do Egito. Aí vinha, não, eu vou passar por eles passaram, nós vamos passar também. Vai! Aí nas carroças. Uhul. Alguém já andou de charrete aqui, gente? Alguém já andou de charrete? Gente, uma vez eu andei de charrete com a pastora Simone. Assim que a gente casou. Aí aqui na charrete, ó. Eu e a pastora Simone. Eu magrinha, ela magrinha. Aí o cavalo derrubou a gente. Ela olhou para o cavalo e disse assim: não faça mais isso. Aí eu, conhecendo a pastora naquela época, eu subiu de novo. O cavalo derrubou a gente de novo. Ela disse: pela segunda vez, não faça mais isso. É a última vez. Ela falando com o cavalo. Vamos lá, cavalo. O cavalo derrubou a gente pela terceira vez. Ela pegou o machado, tufo na cabeça do cavalo e matou o cavalo. Pastora Simone. Eu disse assim: que absurdo, que mulher é você? Ela, fique na sua.
Você não manda em mim não. Ela, pela segunda vez, fique na sua. E pegou o machado. Até hoje eu estou calado. Não sei porquê, mas até hoje eu me calei e não falei mais nada com ela, pastor Claudinei. Eu acho que eu entendi que não era saudável falar, entendeu? Brincadeira, gente, lógico que é brincadeira. Mas, tá lá eles lá, ó, nas suas charretes, nos seus cavalos, com as suas lanças, com as suas espadas. Mas eles tinham fé? Eles tinham fé? Sabe o que aconteceu? O mar se fechou e todos morreram. E todos morreram. Eu vou dizer algo tão forte e real: quem não tem fé, morre. Quem não tem fé, perde. Quem não tem fé, destrói. Sua fé deve ser poderosa. E acredite naquilo que ainda não viu. Coloca aí, por favor, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20, versículo 29, por favor. Mas eu prometo que está bem pertinho de eu acabar, gente. Vai. 20, 29. O que é que diz? Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Aí vamos ler todos juntos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eita! Bem-aventurados que não viram, mas porque é pela... Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão sabendo? Porque é isso que a gente quer. Tudo é possível ao que crê. Feche seus olhos, por favor. Feche mesmo. Feche seus olhos e contemple o impossível através da fé. Feche seus olhos e contemple o impossível através da fé. Contemple o seu problema sendo solucionado, por mais impossível que ele seja na sua mente. Creia. Quem vai solucionar esse problema, seja ele emocional, físico, seja ele de alguma enfermidade, seja ele financeiro, seja ele de relacionamento, seja ele o que for, quem vai solucionar o seu problema é a fé. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fé. A fé que rompe barreiras. Pela fé ele atravessou o mar vermelho com o povo. Pela fé as barreiras físicas e espirituais foram vencidas. Pela fé. Ficou no deserto. Pela fé caminhou, tendo calor e tendo frio, tendo fome e diversas dificuldades. Ainda assim permaneceu. Senhor, que eu e meus irmãos possamos nessa noite conhecer mais, saber mais e entender mais sobre a fé em Ti. Fé que a Tua promessa vai se cumprir. Fé que há uma recompensa para nós após essa terrena e passageira vida chamada céu. Eu quero essa recompensa, Senhor. Diga isso para Ele. Eu quero morar nos céus. Ele também nos promete uma vida abundante aqui na terra. Se tivermos fé de caminhar com Ele, cumprindo o propósito que Ele criou para nós. Eu quero que você ore
E faça uma análise agora, nessa noite. Você tem tido fé para caminhar com Ele? Você tem caminhado com Ele, seguindo os seus passos? Enquanto adoramos, fale com Ele. Outro lugar, em tantas coisas. Oh! Procurei outro lugar. Feche seus olhos e faça essa análise. Fale com Ele. Tenha fé e caminhe com Ele. Oh! Teu rio em mim. Queremos conhecer mais, saber mais, entender mais. Do teu amor sinto fluir. Oh! Teu rio de vida. Sinto fluir. Tenha fé e sinta a presença Teu dEle. rio de vida. Tenha fé e creia na palavra que foi liberada. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Oh! Eu procurei em outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, e transformei no teu amor, sinto fluir. Teu rio de vida. Viva pela fé no poder de Deus. Viva pela fé em Jesus. Viva pela fé no Espírito Santo que deseja habitar em nós. Que deseja nos nortear. Que deseja nos guiar. Sinta o fluir. Sinto fluir. Oh! Teu rio de vida. Sinto fluir. Chega de uma vida de medo. Chega de uma vida de incertezas. Chega de uma vida de altos e baixos. Tenha fé. Ah. Eu quero beber da Sua fonte. Vou mergulhar, Declare isso. vou mergulhar. Bem alto, igreja. Quero beber